Muito boa noite, senhores. Vamos conversar hoje sobre mandado de segurança, dando sequência à nossa cadeira de processo constitucional. E nessa sequência, falamos na semana passada sobre os aspectos finais de ação civil pública, especialmente a questão da coisa julgada relativa, que pode ser relativizada se for extinto por falta de provas. Insuficiência de provas é uma questão que sempre gera uma certa perplexidade no processo civil, porque isso não é uma peculiaridade do processo coletivo, é uma peculiaridade do processo em geral, quando você extingue um processo civil por falta de provas. Então esse é um aspecto interessante. Chegou a haver uma certa discussão, chegou até uma certa celeuma jurisprudencial, mas hoje está bem assentado. Hoje a gente vai conversar sobre outra ação que também tem problemas, também gera problemas com coisa julgada, o mandado de segurança, por ele não ser propriamente dito uma ação, pelo menos naquela acepção que nós conversamos na oitava fase, dentro daquela teoria do Pontes de Miranda, não é uma ação porque a própria cognição não é exauriente. E quando a cognição não é exauriente, você não pode falar em coisa julgada material com a mesma eficácia que uma ação pelo rito comum, onde você tem o amplo contraditório, todas as instâncias recursais à sua disposição e esse aperfeiçoamento que a dialética do processo permite, O mandado de segurança não, ele é mais do que sumário, ele é sumaríssimo e, em virtude dessa sumariedade na análise de provas, ele tem uma série de exigências muito específicas que geram o interesse processual dele, a condição interesse processual, quer dizer, o que te leva a utilizar esse tipo de remédio processual, e ele tem digamos assim, essas dificuldades de enquadramento dentro da teoria da ação. Então esse é um aspecto meramente introdutório para fazer o link entre o que eu falei por último na aula passada e essa aula, e poder introduzir a vocês essa, como diria o meu amigo Hélio do Vale Pereira, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele tem um livro que eu gosto muito sobre mandado de segurança. Ele diz que o mandado de segurança é uma espécie de jabuticaba, O que é a jabuticaba? É um fruto que só existe no Brasil. Realmente, o mandado de segurança, ele, nessa acepção que nós vamos conversar hoje, ele só existe no Brasil. Mas o que torna ele tão único, Ele é filho de quem? Então a gente consegue realmente, se a gente olhar para a história, a gente consegue estabelecer vínculos remotos de parentesco com outros aparatos judiciais que viabilizavam, na época chamavam-se de injunções. Tanto é que já no século XIII, na Carta Magna inglesa, havia garantias processuais de que você poderia limitar o poder do rei e, portanto, enquadrá-lo caso ele procedesse a algum ato que nós chamamos hoje de coator, mas um ato abusivo em relação à principiologia, ao espírito, já que não é uma Constituição formal. A Magna Carta inglesa não é uma Constituição formal, como é a nossa. Então você tem uma certa, você necessita de uma certa margem interpretativa que caberia a um magistrado, a um juiz, para fazer o quê? Um injuncionamento, uma injunção para viabilizar uma carta magna não formal, muito filosófica, digamos assim, muito principiológica, para coibir ou não um determinado ato concreto administrativo de Sua Majestade, o Rei da Inglaterra. Então, se a gente pudesse achar assim um parentesco remoto, seria nesse writ of injunction do direito da common law, Writ significa, é latim, significa mandado, ordem por escrita, e injunction é exatamente a injunção, O que é injuncionar, Você tem, por exemplo, nós que temos uma Constituição formal, mais do que uma Constituição, quase um Código Constitucional, nós temos leis
que são auto-aplicáveis, mas nós temos leis que são programáveis, né? Seguindo inclusive o direito norte-americano, as Not Self-Executing Rules e as Self-Executing Rules. E as Not Self-Executing Rules, isto é, a legislação que é constitucional, que é programática, ela necessita de uma complementação, de uma integração. Mas isso porque nós temos todo um sistema de formalização legislativa. Então nós temos uma Constituição que tem esse tipo de duas normas. Então, para o segundo tipo, você tem a legislação complementar. A função da legislação complementar é integrativa. Agora, imagina que a gente não tenha nada. A gente tem apenas uma carta escrita de nobres para um rei, onde há uma combinação de uma enunciação de princípios e uma leve enunciação de direitos fundamentais. Então você precisa saber se determinados atos administrativos se enquadram ou não se enquadram. Então a função é muito mais integrativa, vinculada ao judiciário, do que legislativa, vinculada ao poder legislativo, como é aqui. Então vocês têm esse parentesco remoto lá no século XIII, né? Nesse Writ of Injunction, só escrever aqui para vocês compreenderem, né? Writ, no sentido latino mesmo, of Injunction. Ok? Para viabilizar assim, a aplicação concreta de uma enunciação de princípios, que é a Carta Magna inglesa, né? Posteriormente, houve parentes ainda mais próximos. Agora a gente está assim, no primo e terceiro grau, já nas colônias americanas, tornadas independentes, em 1776. Você tem no recém-formado Estados Unidos, você tem o Writ of Mandamus, né, que aí é uma situação mais concreta dentro daquela situação intermediária que os Estados Unidos têm em relação à inexistência de uma Constituição formal como a Inglaterra, e nós, por exemplo, que temos uma Constituição formal que regula detalhadamente atos da vida e o dia a dia da vida de todos os órgãos públicos e todos os princípios administrativos e tudo mais. Então, os Estados Unidos, com sua Constituição de 7 artigos e 54 emendas, ela tem aí um meio termo que também necessita de determinados tipos de integrações, às vezes não cobertas pela parca legislação complementar que deve existir lá. Na realidade, se eu for ser radical mesmo, parente, você tem, se não me engano, no México, você tem o juicio de amparo, né? O juízo de amparo. Esse sim, bem parecido com esse nosso mandado de segurança, rito sumário, contra ato do Estado lato sensu, que derrogue algum direito líquido e certo do cidadão, e aí você tem a proteção, né, do judiciário com base nessa injunção direta de um princípio constitucional. Aí vocês estão me dizendo, mas Eduardo, eu já conheço isso aí é o HC, é o habeas corpus. Realmente, durante muitos e muitos anos, não se discutiu a aplicação no direito brasileiro de algo semelhante ao juízo de amparo, porque nós sempre tivemos tradicionalmente, e a gente tem uma tendência de vincular só o direito penal, a liberdade, né, a tutela da liberdade, como o habeas corpus, mas nem sempre foi assim, né? Na realidade, apenas no século XIX é que você tem uma discussão doutrinária, né, da qual saiu o vencedor Rui Barbosa, e Rui Barbosa trouxe para nós, no final do século XIX, início do século XX, você tem a primeira, digamos assim, a primeira vez que se falou em mandado de segurança. Até então, o que se defendia? Se defendia que você tinha o habeas corpus para situações vinculadas à liberdade, né, ao ir e vir, e para outras situações, por exemplo, a perda de um cargo, desculpa,
a perda de um cargo ou uma situação de abuso mais de índole administrativa e não de tutela de liberdade. E aí você tinha, por exemplo, a mais antiga das ações, que é a ação possessória. Se você fosse afastado do cargo, você tinha direito a uma ação de reintegração de posse. Olha, vejam vocês, algo que se refere muito mais ao direito das coisas, mas utilizados por simetria, por extensão, ao dia a dia do direito administrativo. Vejam vocês, né? Foi quando digamos assim, nessa vitória de Rui Barbosa, o mandado de segurança começou a ser cogitado no direito brasileiro. Uma curiosidade sobre o mandado de segurança é que ele foi legislado pela primeira vez, e o mandado de segurança é um ganho em termos de liberdades pessoais, de limitação do poder do Estado, mas ele foi justamente previsto na mais rígida e na mais autoritária das constituições, que é a de 39. Vejam vocês que paradoxo, o mandado de segurança previsto na Constituição de 39 e regulado pela primeira vez na Lei 1533 de 51. Então, quer dizer, apesar de previsto, só foi integrado, né? Só teve a sua complementarização lá em 1951, já com o Brasil redemocratizado e tudo mais, vigente a Constituição de 1946. Mas essa previsão por si só já seria uma curiosidade, né? O embate de Rui Barbosa, se não me engano, antes disso, né, foi com um grande jurista, Pedro Lessa, né, que inclusive no Rio de Janeiro é nome de rua, e Pedro Lessa, voltado mais à aplicação subsidiária dos procedimentos especiais que existiam disponíveis naquela época, e Rui Barbosa nos trouxe o mandado de segurança. É uma lei curtíssima, é uma lei ainda mais curta do que a da Lei da Ação Civil Pública, né? E nos traz algumas características e a primeira indagação, e foi o mote através do qual eu iniciei essa nossa conversa de hoje, que é o mote da natureza jurídica. Que diabos é esse mandado de segurança? Por quê? Porque ele não tem um procedimento exauriente, mas ele tem uma eficácia violentíssima, né? Ele é inclusive apelidado muitas vezes, quando você não quer repetir a expressão mandado de segurança, você fala remédio heróico, né? Como um bastião de defesa de direitos fundamentais, mas na realidade, o que é o mandado de segurança? Eu não sei se vocês se lembram, eu vou fazer um paralelo aqui que vale muito mais pela didática do que pela questão estritamente processual, técnica processual. Mas eu não sei se vocês se lembram da perplexidade que vocês tiveram, que eu tive, que todos tiveram, inclusive o próprio legislador teve, e nós estudamos isso na 8ª fase, em processo civil 4, do referré, da tutela provisória pelo procedimento antecedente e de natureza antecipatória, né? Nós tínhamos uma situação de satisfatividade e a estabilização do artigo 304 do Código de Processo Civil, a estabilização da medida prevista nesse artigo, trouxe uma série de perplexidades, porque o sujeito pediu uma tutela pela tutela, entendeu? Se a gente utilizasse a equação da teoria da ação do Pontes de Miranda, sentença de mérito é igual a provimento efetivo mais acertamento da ação, a gente veria que só era o pedido de provimento efetivo e não de acertamento da ação. Por isso, a perplexidade do legislador em dizer que o processo, uma vez estabilizado, seria extinto. Mas ele nunca diz que extinção com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, né? E na realidade não é nenhum e nem outro, é uma estabilização da medida, entendeu? Então, qual é a influência que vocês têm sobre isso? Quer dizer, que isso tem sobre o Instituto, né? Vocês têm uma situação de inovação, o legislador estaria inventando? Não. A tutela provisória, a estabilização da tutela provisória nada mais é do que um mandado de segurança privado.
entendeu? Com todas as suas nuances. Se você quiser um efeito retroativo, se você quiser um conteúdo declaratório, se você quiser uma revisão daquela tutela, você tem que mover uma ação própria, pelo rito comum, para ter aí sim a coisa julgada verdadeira. Né? Se você quiser uma condenação inerente àquela estabilização, você vai ter que usar a ação própria. Então, da mesma forma, né, tentando guardar aí uma proporcionalidade e algo que vocês já dominam, de algo que vocês já conhecem lá da oitava fase, vocês vão encontrar o quê? Vocês vão encontrar uma situação muito clara de semelhança, de simetria entre os institutos, né? E até nessa relatividade, nessa dificuldade de definição de qual é a coisa julgada, ou se é que existe uma coisa julgada, mas é estranho que se eu quiser rever eu tenho que mover uma ação, o prazo é de 2 anos, quer dizer, tem focinho de coisa julgada, tem orelha de coisa julgada, tem pata de coisa julgada, mas não é coisa julgada, entendeu? Mas você tem que mover uma ação em 2 anos se você quiser, aspas, estou usando a palavra pecaminosa, rescindir, fecha aspas, entendeu? Aquela não coisa julgada que se aperfeiçoou naquela estabilização da medida. A mesma situação, simetricamente e consequentemente a mesma perplexidade, simetricamente, se aplica ao mandado de segurança que já vem, cuja regulamentação, a primeira regulamentação é de 1951, então nós temos aí fácil 70 anos, né? Vai completar agora 70 anos dessa inovação no sistema brasileiro, né? Se vocês observarem, inclusive, as súmulas, as súmulas antigas, inclusive, da década de 60, 70, que regulamentaram o mandado de segurança, que abordaram o mandado de segurança, podem pegar lá a súmula 268, 269, 270 e 271 do Supremo Tribunal Federal, são súmulas que praticamente repetem aqueles parágrafos do artigo 304 do Código de Processo Civil, quando ele se refere à estabilização da medida na tutela antecipatória em caráter antecedente. Então, nós já tínhamos algo previsto lá nas súmulas do Supremo Tribunal Federal, que diziam o seguinte, se não me engano, a súmula 268 diz que o mandado de segurança não tem efeito condenatório pretérito. Olha só. Né? A súmula 271 diz que o transitado em julgado, o mandado de segurança, ou você vai pedir o efeito pretérito administrativamente, ou você vai ter que ajuizar uma ação. Então, esse caráter pretérito que o mandado de segurança, esse caráter retroativo que o mandado de segurança não tem, é exatamente porque aspas, a coisa julgada, fecha aspas, que ele realiza, que ele perfectibiliza, ela não é uma coisa julgada que me traga uma segurança suficiente para poder retroagir e dar efeitos patrimoniais pretéritos para vocês compreenderem como o Supremo trata no texto dele, né? O mandado de segurança não tem efeito patrimonial pretérito. Por quê? Né? O que dá é retroatividade, né? a qualquer decisão judicial, né? Se você olhar a equação do Pontes, né? Você vai ver que isso daqui é o efeito concreto, que é o que você busca, por exemplo, numa estabilização de uma medida, lá do artigo 304, entendeu? Então, quando você está pegando só isso aqui, a sentença deixa de ser mérito, então aquela sentença, que é extinta, mas que estabiliza, me traz apenas o PE, ok? O que dá retroatividade a tudo no processo civil? Agora, parando de falar sobre processo constitucional e falando de processo civil, lá do Código, do artigo 304 do Código de Processo Civil, né? O que dá, entendeu, definitividade para o futuro e retroatividade para o passado? É exatamente essa, digamos assim, esse elemento legislativo, né? Que é o AA, o acertamento da ação. É esse conteúdo,
vou usar a expressão do Ponte Miranda, essa carga de eficácia declaratória ou declarativa, como ele preferia, declarativa, é que traz a possibilidade de você ter o ex tunc, o ex nunc e tudo que você pode ter de definitividade numa coisa julgada. E o mandado de segurança, assim como a tutela é estabilizada, eles não têm isso, ok? Então você tem a possibilidade de rever, claro, você tem prazos, né, decadenciais, mas você tem a possibilidade de rever, de modular, entendeu? Essa determinada eficácia. Aí sim, numa ação que me traga, deixa eu apontar aqui, ó, que me traga o AA, entendeu? Isto é, uma ação pelo procedimento comum, que eu use o processo civil. Então o mandado de segurança, ele é para uma situação muito urgente, muito violenta e muito óbvia, entendeu? A ameaça que o Estado está fazendo sobre o administrado, entendeu? Então é importante que vocês entendam essa relativização. O STJ, o STF tem ali na súmula 268, 269, 270, 271. Vocês podem ir lá ver essa expressão, efeitos patrimoniais pretéritos, né? Não tem, o mandado de segurança não tem esse efeito. Mas se você vê que ele não tem, inclusive para o futuro. Eu estava fazendo um parecer aqui outro dia e a respeito dessa relativização, digamos assim, da coisa julgada em mandado de segurança, tem um ilustre tributarista, e não há nada mais que se utilize mais o mandado de segurança do que em direito tributário, um que eu gosto muito, o professor Hugo de Brito Machado, no seu livro Mandado de Segurança em Matéria Tributária, de 1998, página 151, ele diz uma coisa que muito processualista não concluiu ainda. Ele diz assim: no mandado de segurança não se pede ao juiz que anule ou que declare nule um ato, declare, entendeu? Não tem o A, entendeu? Só tem o PE, entendeu? Não se pede ao juiz que anule ou que declare nulo um ato, e por isso se diz que a sentença não é constitutiva, nem declaratória, nem constitutiva, nem que declare existente ou inexistente uma relação jurídica, nem que lhe declare o alcance ou o modo de ser, e por isso se diz que a sentença não é declaratória, nem que condena a autoridade impetrada a pagar ao impetrante determinada quantia ou a cumprir outras obrigações de dar, e por isso se diz que a sentença também não é condenatória. Outra não é a razão pela qual o mandado de segurança não substitui a ação de cobrança, súmula 268 do Supremo Tribunal Federal, nem a sentença que concede o mandado de segurança produz efeitos patrimoniais relativamente ao período pretérito, súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, devendo tais efeitos ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Tais restrições ao mandado de segurança somente se explicam em face da natureza puramente mandamental da sentença, que no mesmo se obtém, a qual decorre da natureza do pedido que na impetração geralmente se faz, né? Que se suspenda um determinado ato coator, que se pare uma determinada exação, um determinado tributo, que se suspenda a cobrança de uma taxa, entendeu? Isso é um caráter mental. Você vai lá e ordena, eu lhe ordeno que pare isso. Parou. Entendeu? E enquanto se mantiver aquela situação fática, vocês não terão mudança. Entendeu? Então, se a gente puder falar que existe uma coisa julgada nesse PE, a gente vai falar que existe, mas só se não houver alteração nenhuma da situação fática. Vou dar um exemplo, e aí agora parando de falar do passado e falando dos efeitos, inclusive, da relativização pró-futuro. Vamos supor que o governo do presidente Bolsonaro baixa um determinado tributo que fira o princípio da anterioridade, alguns tributaristas ainda falam em anualidade. Vamos supor, entendeu? Ele feriu esse princípio, ok? Você impetra o mandado de segurança em agosto, né? E evidentemente vai ganhar uma liminar, e ali pelos idos de novembro, dezembro, você ganha a sentença que confirma a liminar. Pergunta que não quer calar: o que acontece com a coisa julgada? Vamos supor que não haja recurso, ou que o tribunal julgue rapidamente a remessa necessária. O que acontece com esse processo, com o interesse de agir desse processo
às 0 horas do dia 1º. Passou o ano novo. O que vocês têm? Uma alteração da situação fática e jurídica. Logo, aquele mandado de segurança que foi concedido, ele já não prevalece mais. Por que ele não prevalece mais? Exatamente porque houve uma mudança da situação fática. Virou o ano e aquela inconstitucionalidade que antes existia e impedia a exação do tributo, agora ela já não existe mais, ela foi retirada. E agora você pode exigir o tributo normalmente. Entendeu? Sem nenhuma alteração legislativa, sem nenhuma redução de texto, sem absolutamente nada. Entendeu? Mesmo que ele tenha, por uma hipótese, transitado em julgado, a partir de meia-noite ele não vale mais. Então vocês têm aí, eu estou usando o tributário em homenagem ao professor Hugo de Brito Machado, mas poderia usar qualquer outra situação. Vamos pensar numa situação de vocês, alunos da Universidade Federal. Vamos supor que no meio do jogo aqui da Universidade Federal, do curso de Direito, haja uma alteração muito radical do currículo de vocês e vocês se vejam na última fase, nós estamos aqui na 10ª fase, na real possibilidade de ter que estudar mais um ano e meio, sei lá, por conta desse aumento de carga que vocês vão receber no meio do jogo, mais do que isso, no final do jogo, né? Vocês, com muita razão, impetrarão um mandado de segurança contra essa portaria do MEC que aumentou e impôs a vocês retroativamente uma inovação dentro de algo que vocês vão entender que era um direito adquirido de vocês, uma vez que vocês fizeram vestibular para um tipo de faculdade de direito e o MEC estava tentando impor outro. Vocês impetram o mandado de segurança, com certeza ganharão uma liminar, com certeza ganharão uma sentença, ok? Agora vamos pensar o contrário, entendeu? Vocês colam um grau, então, com base nessa liminar, confirmada pela sentença, o mandado de segurança segue lá o recurso, ou mesmo a remessa necessária ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Federal, uma vez que é a Universidade Federal, ao Tribunal Regional Federal. E aí, sei lá, 2 anos depois de vocês já terem colado o grau, entendeu? O TRF recebe a remessa necessária e diz, não, eles tinham que cursar. Pergunta que não quer calar, entendeu? E transita em julgado. Pergunta que não quer calar. Essa sentença transitada em julgado se aplica a quem já colou grau, já fez exame de ordem, já é até advogado? Evidentemente que não. Por quê? Porque a situação fático-jurídica se modificou no meio do caminho com a colação de grau. O processo civil chama isso de fato consumado, mas para a própria natureza do mandado de segurança nem precisaria recorrer ao conceito de fato consumado lá no artigo 492, lá, se não me falha a memória, do Código de Processo Civil. Então, o que acontece? Por quê? Porque o mandado de segurança, por força da sua natureza jurídica, ele não se encaixa na teoria da ação, ou pelo menos não se encaixa totalmente na teoria da ação. E como ele é muito sumário e muito voltado para uma situação concreta, qualquer alteração nessa situação concreta me traduzirá não é uma invalidade, é só uma ineficácia. Ok? Ele é válido, porém ele é ineficaz. Por que ele é ineficaz? Porque ele não tem mais aonde pousar. Entendeu? Ele continuará vagando, mas ele não tem onde pousar, porque alteraram a situação fática dele. Aquela pista de aeroporto onde ele pretendia pousar simplesmente desapareceu, porque houve uma mudança na situação fática. Então, eu estou tentando ser o mais didático possível para poder relembrar a vocês o conceito da teoria da ação, o conceito da tutela provisória estabilizada e, mais do que isso, aplicar esses conceitos a essa relativização do mandado de segurança. Então, se um dia, num concurso público, numa banca oral, alguém lhe perguntar, como perguntaram para mim, o desembargador Francisco de Oliveira, pai do Chico, que hoje é meu colega aqui na labuta aqui de processo civil, também desembargador, como o pai dele era, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que muito nos honra
todos os dias lá no tribunal, o pai dele me fez essa pergunta no meu concurso para essa cadeira, né? Ele olhou para mim, aquele jeito dele, assim, o olho sempre cerrado, sempre muito simpático, sempre muito sorridente, e virou-se para mim e falou assim: mandado de segurança é ação, doutor? Né? E aí eu recomendo a vocês que deem a mesma resposta que eu dei, que é a resposta que todo inquiridor de banca gosta de ouvir, desde claro que vocês complementem adequadamente. Depende. Ok? Alguns autores entendem que se aplica, eles enxergam o copo meio cheio, isto é, a parte dessa equação que se aplica, e entendem ele é parcialmente enquadrável como ação, e outros enxergam o copo meio vazio, vem a parte que não está presente, só enxergam aquela parte que não está presente e dizem não é ação. Entendeu? Então, até isso existe uma certa dúvida, né? Mas para vocês terem uma ideia, vou fazer aqui uma confissão. Eu, durante muito tempo, numa época que eu era muito siderado em estudar a teoria da ação, eu achei que era. Mas aí é engraçado, quando você estuda muito uma coisa, você acha que tudo é aquilo, né? Uma espécie de física quântica do processo civil. Você começa a enxergar, né? Tua mulher está grávida, você começa a ver a mulher grávida, né? Você vai comprar um carro vermelho, você começa só a enxergar carro vermelho. Então, você estuda a teoria da ação, você começa a enxergar que tudo é ação. Mas na realidade, depois com o tempo, com mais maturidade, hoje, por exemplo, eu mudei de ideia. Eu acho que o mandado de segurança não é ação. Ok? Não é uma ação, é um procedimento especial de jurisdição constitucional que tem, como todo procedimento especial, suas características próprias, tem uma natureza mandamental, é o copo meio cheio, mas tem uma coisa julgada de eficácia estreita, ok? Que é o que a própria natureza do mandado de segurança nos mostra. Então, acabando essa primeira parte, digamos assim, introdutória do mandado de segurança, falamos um pouquinho de história, né, do Writ of Injunction, depois o Writ of Mandamus, no México o Juízo de Amparo, aqui a discussão de Pedro Lessa e Rui Barbosa, se você utilizaria o HC e algumas ações cíveis e estava tudo ok, ou, como diria Rui Barbosa, não, vamos criar uma jabuticaba, que é o nosso mandado de segurança, que acabou vencendo o Rui Barbosa. Falamos da previsão paradoxal numa Constituição na polaca, né, na mais dura e restritiva das nossas cartas constitucionais, e depois na primeira regulamentação e na segunda regulamentação que veio muito tempo depois, em 2012, que nós temos a nova lei do mandado de segurança, que na realidade não difere muito dessa regulamentação de 1951, apenas incluiu evoluções jurisprudenciais, já que o Supremo chegou a sumular muito depois dessa primeira regulamentação de 1951, o Supremo e o STJ sumularam muita coisa. Então em 2012 se fez a chamada nova lei do mandado de segurança, mas que não é para preocupar vocês, lei curtinha, só consolidou, né? Vamos utilizar um termo trabalhista, né? Fez uma consolidação do que a jurisprudência já havia avançado e incorporou aquele texto de 1951 e transformou num lifting, numa nova versão mais moderna, mais consolidada, melhor estruturada, né, da lei, mas tão curta quanto, sem alterar, digamos assim, grandes alterações de natureza jurídica e tudo mais, que é a vantagem de você se limitar a incorporar só a evolução jurisprudencial sem inventar, sem virar professor Pardal. Então, esse é um aspecto introdutório e importante. E também essa segunda parte, que eu também considero importantíssima, que é vocês fazerem essa simetria, né, entre a tutela provisória estabilizada de natureza antecipatória e antecedente do artigo 304 e essas mesmas perplexidades que você tem lá são as que trazem a gente aqui para desenvolver essa natureza jurídica. A natureza jurídica para uns é de ação, para outros é de procedimento especial e como tal tem que ser tratado dentro daquela teoria geral que eu ensinei para vocês. Então esse é, como é que eu posso dizer, esse é o aspecto fundamental, esse é o aspecto
que nos traz efetivamente uma base para poder entender agora as minudências do mandado de segurança, né? O mandado de segurança, ele tem hoje, já está configurado, se vocês forem ler no inciso 69 do artigo 5º da Constituição, vocês vão ler lá, cabe mandado de segurança para amparar direito líquido e certo, não amparado, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus. Então, há a previsão do habeas corpus no inciso 68 e no inciso 69 há a previsão do mandado de segurança. Essa é a vitória de Rui Barbosa sobre Pedro Lessa. Mas, então, afastou-se esse primo distante e indesejado da área administrativa, que é o HC, entendeu? E deu-se exclusividade para o mandado de segurança. Mas quais são os requisitos? O que está aí na Constituição para amparar direito líquido e certo, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus. Então, quais são os requisitos inerentes ao mandado de segurança? Um ato coator, consequentemente uma autoridade coatora, um direito líquido e certo e uma análise sumária. Um procedimento sumário. Como tudo que eu ensino vocês, tem a parte processual e tem a parte procedimental. Então, vamos analisar, em primeiro lugar, o que é essa autoridade coatora e esse ato coator, né? Há um mito dentro do mandado de segurança, uma vez que isso não é explicado minudentemente. Eu já falei para vocês, a lei é curta, então a lei não se prende muito a detalhes, você tem que intuir e injuncionar alguns conceitos inerentes, e o primeiro deles é o que é esse ato coator e o que é essa autoridade coatora, né? A autoridade coatora nada mais é do que um ente estatal ou eventualmente paraestatal, mas que atue em nome do Estado. Muitas vezes, mesmo vocês estando numa faculdade de direito privada, entendeu? Cabe o mandado de segurança porque aquela entidade privada está numa consecução de um serviço público. Então você tem ali a possibilidade de ajuizar o mandado de segurança, não necessariamente contra uma autoridade coatora que seja declaradamente estatal, né? Muitas vezes ela não é estatal, mas está na consecução. Muitas vezes a clínica é privada, mas atende pelo SUS. Então, para aqueles casos que ela atende no SUS, eventualmente, se for o caso, caberá um tipo de, em algum momento, um mandado de segurança. Em tese, caberá algum tipo de mandado de segurança. Então, a autoridade coatora, você tem essa vinculação direta ou indireta à sua função estatal. Até aí, isso é fácil de compreender. O problema não é compreender a definição, o problema é identificar a autoridade coatora. Por que eu digo isso? Porque em direito administrativo, é muito importante a pessoa que perpetra o ato coator, mas nem sempre a pessoa que perpetra o ato coator será necessariamente a autoridade coatora sujeito passivo de um mandado de segurança. Entendeu? Por quê? Por uma definição muito simples, né? A teoria da encampação do ato administrativo no direito administrativo. Quer dizer, a autoridade coatora não é necessariamente aquela que perpetra o ato coator, e sim aquela que pode rever o ato coator. Entendeu? Então, o truque que eu daria a vocês para que vocês compreendessem a autoridade coatora seria, por exemplo, o guarda de trânsito. O guarda de trânsito, quando ele está aplicando uma multa, entendeu? Ele não pode simplesmente dizer assim, não, o senhor tem razão, vou rasgar essa multa. Não, ele aplica a multa, mas a multa, uma vez aplicada, não é ele que pode rever aquele ato. Ele não pode rever o próprio ato. Às vezes é uma entidade que está imediatamente acima dele, entendeu? Ou eventualmente um chefe, um diretor de um departamento de arrecadação, no caso aí, por exemplo, de um tributo que venha na sua conta telefônica, entendeu? Então você tem um coordenador de arrecadação que arrecada a tributação indireta para encaminhar a tributação direta. Então, uma taxa de lixo, uma taxa de iluminação pública, no caso aí, contribuições, né? As contribuições. Então, se você quiser impetrar o mandado de segurança, não é contra, muitas vezes, aquele que está arrecadando, e sim
contra aquele que pode rever aquela arrecadação. Acho que esse é o elemento primordial para definir para vocês o que é uma autoridade coatora que a legitima a estar no polo passivo de um mandado de segurança. Entendeu? Então esse é um elemento importante. Por exemplo, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, muitas vezes o professor dá uma nota e ele não reconsidera o seu recurso, né? A gente tem que olhar o organograma de onde nós estamos nos situando administrativamente. E o organograma da UFSC, ele converge sempre na pessoa do reitor, eventualmente do pró-reitor, muito mais raramente ainda no diretor do centro. Mas tudo converge para a figura do reitor da Universidade Federal, porque afinal de contas, até mesmo a colação de grau, ela é feita a rogo por ele, ela é feita por delegação dele. Então, você tem uma forma de identificar a autoridade maior que encampa aqueles atos todos e teria o poder de reformar aquele ato administrativo. Muitas vezes a pessoa que comete não o tem. Então, esse é um primeiro elemento importante. O segundo elemento importante, né? Direito líquido e certo. Esse é um erro muito comum das pessoas quando abordam o mandado de segurança. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, eu vejo algumas vezes as pessoas quererem fazer prova, dilação probatória. Prova não é problema, mas a dilação probatória em mandado de segurança é. Conforme eu expliquei para vocês, o procedimento, en passant, o procedimento de mandado de segurança, ele é muito sumário, né? O procedimento de mandado de segurança se limita a 3 ou 4 atos. Você tem uma inicial, entendeu? O juiz defere ou indefere a tutela liminar requerida, nos termos do artigo 7º, inciso 3º da lei. Em seguida, se solicitam, vejam bem, não é ação, se solicitam, portanto, não se solicita uma contestação, se solicitam informações, a autoridade coatora informa, limita-se a informar, claro que pode arguir preliminares, processuais e tudo mais, jogar como se contestação fosse, mas na realidade são informações, o termo técnico, vamos analisar isso com calma daqui a pouco, entendeu? Vai ao Ministério Público, mas também não é muito obrigatório, porque o prazo do mandado de segurança é mais importante, né? A pressa é mais importante, a velocidade da prestação judicial é mais importante. O mandado de segurança é uma medida muito urgente, heróica, como eu já expliquei para vocês, é um dos apelidos do mandado de segurança, entendeu? E vem a sentença. Então nós estamos falando de 3, 4 atos no máximo. E isso implica, meu Deus do céu, 90 dias, 120 dias, você já tem, se bobear, o julgamento já em segundo grau. Porque é muito rápido o mandado de segurança. Por que ele é rápido? Por que ele se permite rápido? Porque ele não precisa de dilação probatória, né? Tal qual o writ of injunction, tal qual o writ of mandamus, né? Eles implicam apenas em você cotejar o ato coator com a norma superior que ele está desobedecendo. E aí o juiz vai apreciar, vai fazer a injunção ou não, entendeu? E vai entender se que ele é correto ou não, entendeu? Então, esse é o aspecto que eu reputo, digamos assim, fundamental na compreensão do que é direito líquido e certo. Direito líquido e certo, senhores, é aquele que se prova de plano. Entendeu? Então, normalmente, o que deve instruir o mandado de segurança? O processo administrativo, de onde é que surge o ato coator, a ameaça de dano, o processo de licitação, o concurso público, a prova não apreciada, no recurso não apreciado na prova do concurso público, alguma coisa assim. Então você tem aí um cotejo entre a norma superior e aquele ato coator administrativo. Não, eles negaram o recurso, mas peraí, meu recurso está nos termos do edital. O edital é uma norma superior, coteja o edital com aquela parte do processo administrativo, dá ou não dá, segue o jogo, entendeu? Dentro desse procedimento sumário que eu falei para vocês. Então, essa é a grande descoberta, digamos assim, que simplifica o mandado de segurança e lhe permite ter um procedimento tão leve, né? Que é esse conceito de direito líquido e certo. E aí o terceiro elemento, né? Então, a autoridade coatora é aquela que não necessariamente perfaz o ato coator, mas que pode, dentro da hierarquia, dentro do organograma administrativo, pode revê-lo,
entendeu? Então não lembra sempre do guarda de trânsito, né? Aplicando a multa, né? O direito líquido e certo é aquele que se prova de plano, mediante a injunção entre a norma superior derrogada em tese e o ato coator, né? Então o juiz tem condição de estabelecer essa visão, lembrando que não há dilação probatória, então você não pode pedir perícia em mandado de segurança, você não pode pedir depoimento em mandado de segurança, você não pode pedir, mas eu tenho aqui uma gravação da voz, entendeu? Essa gravação vai ter que ser periciada, não pode. Então, direito líquido e certo é aquele que se prova de plano. Qualquer coisa que não se prova de plano, você vai para onde? Processo civil e vai pro ato coator, pro procedimento comum, entendeu? Então, que fique claro. E aí vem o último, que é o procedimento, digamos assim, sumaríssimo do mandado de segurança. Todos, na realidade, redundam nessa incompatibilidade dele com a teoria da ação. Mas, de qualquer forma, essa sumariedade é que permite ao mandado de segurança ser rápido, mas por que ele é rápido? Ele é sempre limitado e incompleto, entendeu? Acho que aí a gente consegue fechar uma ideia, todos convergem para a mesma ideia, né? O conceito de autoridade coatora, o conceito de direito líquido e certo, o conceito da sumariedade procedimental, né? Que se reúnem para fazer algo muito leve, entendeu? Muito rápido, mas por isso mesmo tem que ser visto com muita parcimônia, né? Particularmente, Eduardo Melo Souza, advogado, particularmente não gosto do mandado de segurança exatamente por essas ações. Eu prefiro mover ações pelo rito comum, que me dão efeito retroativo, que me dão efeito prospectivo, então eu tenho futuro e passado, eu posso discutir tudo sem o menor problema, entendeu? Não é incomum, em função da leveza desse procedimento, você ter a procedência de um mandado de segurança e depois você vai mover a ação para ter o efeito pretérito ou futuro ou prospectivo e você perder a ação. Porque agora, olhando com calma, eu vejo que você não é uma empresa no sentido do regulamento do imposto de renda. Então agora, vendo que você tem filiais, você tem um caráter empresário e esse benefício tributário era apenas para micro e pequenas empresas ou empresas que não tivessem um caráter empresarial de lucro como vocês estão tendo. Então, verificando aqui agora que vocês têm sócios acionistas e eu não tinha visto isso em mandado de segurança, então agora julgo improcedente a atuação. Então você não tem direito mais, e mais essa coisa julgada prevalece sobre a outra coisa julgada. Traz um copo d'água para mim? Não, um chá gelado. Então vamos lá, depois dessa breve pausa, vamos lá. Com isso a gente fecha um segundo ciclo na nossa compreensão do mandado de segurança. Já estudamos a história, a natureza e agora nós estudamos os 3 requisitos do mandado de segurança. Nós estudamos o conceito de direito líquido e certo, nós estudamos o conceito de autoridade coatora e nós falamos da sumariedade procedimental. Todos convergindo para essa avis rara, digamos assim, do processo constitucional, que não é ação, uns entendem, outros entendem que é ação. Feita essa análise, a gente passa a analisar a lei propriamente dita, né? A lei do mandado de segurança, tanto a nova quanto a velha, eu já expliquei para vocês que a nova apenas consolidou avanços processuais, jurisprudenciais em cima do conceito de mandado de segurança. Ela nos traz algumas peculiaridades. A primeira e emblemática é que não se aplica o Código de Processo Civil automaticamente, pelo contrário. O Código de Processo Civil se aplica ao mandado de segurança em circunstâncias específicas. Primeiro, litisconsórcio, isto é, na formação do polo ativo e do polo passivo, você pode ter mais de uma autoridade coatora, você pode ter mais de um impetrante do mandado de segurança. Então, o litisconsórcio, ele é importante que se importe do Código de Processo Civil
para do Código de Processo Civil para a Lei de Mandado de Segurança. Mas a pergunta que não quer calar é: e para recursos? Não, recursos se aplica o mandado de segurança. Então, apenas para vocês compreenderem, o mandado de segurança ele nasce como um procedimento especial, mas a partir do momento da sentença, ele vira um processo pelo rito comum. Então, é interessante que vocês vejam que o polo passivo originário do mandado de segurança é a autoridade coatora, o chefe, o reitor, o delegado, o gerente de arrecadação, entendeu? Então, esse o que você coloca na sua petição é uma função pública, não é nem um nome, não é o Carlos Eduardo, entendeu? Não é o Felipe, é o coordenador, o chefe, o secretário de Estado, o secretário municipal, o prefeito, né? E assim você vai nominando o cargo. Mas, isso é muito importante, quando vem a sentença em mandado de segurança, esta sentença, uma vez objeto de impugnação, ela já não é mais tratada como autoridade coatora, e sim a organização onde a autoridade coatora se insere. Se é o magnífico reitor, quem tem legitimidade recursal é a Universidade Federal. Se for o superintendente do INSS, será o INSS. Se for o secretário municipal, será o município. Se for o secretário estadual, será o Estado. Se for o ministro, será a União. Então, vocês vão vendo que, por isso que é tão importante lá no início, quando vocês vão analisar quem será a autoridade coatora que vai responder aquele mandado de segurança, é importante olhar o organograma, porque depois, sob o ponto de vista recursal, quem irá recorrer será a pessoa jurídica de direito público interno, em cujo organograma se insere a autoridade coatora. Vejam vocês que situação interessante. Então, o Código de Processo Civil se aplica ao mandado de segurança? Depende. Ele se aplica em pontos restritos. No primeiro grau, como litisconsórcio, e no segundo grau, ou na parte recursal, digamos assim, ele se aplica o Código de Processo Civil. Mas até nisso ele tem idiosincrasias, é importante que vocês entendam. Então, vou dar exemplos. O sistema recursal é totalmente voltado para o Código de Processo Civil, certo? Certo. Então, de uma eventual liminar, que é uma decisão interlocutória, caberá agravo de instrumento, ok? Isso é muito importante. Mas tanto o agravo de instrumento da decisão interlocutória quanto a apelação cível da sentença, então em dois momentos distintos, né, onde para cima se aplica o Código de Processo Civil, mas para baixo ainda está aplicando o procedimento, as regras especiais da Lei de Mandado de Segurança. Então, o que você tem? Você tem o cabimento do agravo de instrumento e da apelação cível. É só isso? Não. O mandado de segurança também traz um sistema recursal próprio. E esse, por incrível que pareça, é o que mais cai em concurso público. É a suspensão de segurança. Está lá previsto no artigo 15 da Lei de Mandado de Segurança, né? Você, ao invés de você demandar recursalmente o mérito da decisão, quando aquela decisão ofende a segurança administrativa, a saúde pública, a segurança pública e a estabilidade dos órgãos administrativos e tudo mais, você pode pedir tucur, apenas e tão somente um efeito suspensivo. Então, se você tem o agravo de instrumento, conhecido como AI, como você tem a apelação cível da sentença, a chamada AC, entendeu? Você tem a SS, a suspensão de segurança, em ambos os casos. Tanto na decisão interlocutória que concede a liminar, quanto na decisão que concede a segurança por sentença, você pode pedir o efeito suspensivo. E aí vocês vão perguntar, mas são recursos que se sobrepõem? Não, não são. Você ter uma decisão que fere
a segurança pública, que fere a sociedade, a saúde pública ou a economia do governo, você tem uma situação de perigo in mora acentuadíssimo, mas não de fumus boniuris. O fumus boniuris você vai discutir aonde? Nos recursos próprios. Então você vê que a matéria que é discutida no agravo de instrumento, que é muito parecida com a da apelação, mas ambos não tem nada a ver com o que é discutido na suspensão de segurança. Na suspensão de segurança, a tônica é o perigo da demora, a tônica é o risco de dano coletivo, a tônica é a imobilização do Estado, entendeu? Enquanto que no agravo de instrumento é o mérito da situação, é a legalidade, é a lei tributária que se encaixou bem, é a subsunção que foi equivocada porque a Constituição permite, não está inscrito nos rolos de limitação do poder de tributar. Então, esse mérito todo que você discute no agravo, que você discute numa apelação, não será aquele que você discute na suspensão de segurança. É muito importante que vocês tenham isso claro, porque, por incrível que pareça, é a suspensão de segurança que eles pedem na droga dos concursos ou nas bancas orais. Qual é o recurso que cabe? Aí vocês façam sempre a resposta inteligente. Depende. Se for contra o mérito da decisão, agravo de instrumento e apelação. Agora, quanto a situações onde a predominância do perigo da demora é muito maior, como o interesse público coletivo, a paralisia da administração pública, uma questão de segurança, uma questão de saúde, você tem aí elementos de perigo da demora suficientes para pedir a suspensão de segurança. A suspensão de segurança, tanto é que a suspensão de segurança ela não é endereçada a um órgão fracionário da instância superior do primeiro grau, mas ao presidente do tribunal ao qual couber a análise do recurso. Então é importante que vocês entendam isso. A suspensão de segurança ela não é endereçada recursalmente, ela é endereçada dentro daquela ordinariedade recursal do CPC. Como ela é uma inovação da lei de mandado de segurança, não se aplica o CPC. Você não tem um prazo determinado, você não tem uma necessidade de preparo, você não tem requisitos nenhum, você só precisa demonstrar o enorme perigo da demora, o enorme risco de dano iminente, e aí o presidente do tribunal assim o decidirá. É importante que vocês compreendam esses aspectos procedimentais. A suspensão de segurança não está prevista no Código, entendeu? Ela está prevista apenas na lei. Então, não tentem aplicar realidades legislativas distintas para situações tão como se fossem a mesma coisa para essa situação que se separa uma da outra, até pela nomenclatura. Vocês nunca ouviram falar nesse recurso enquanto vocês estudaram o processo civil. Estão ouvindo falar agora em suspensão de segurança. Então isso aqui é muito importante. E a última inovação da lei, e essa é uma inovação em virtude da previsão constitucional, está ali nos artigos derradeiros da lei, quando a lei trata da coisa julgada em mandado de segurança. O que nós temos lá quando nós falamos da coisa julgada, e mais do que isso, na coletivização, ok? A primeira, a relativização da coisa julgada, sobre a qual nós já conversamos. Artigo 19, ok? A sentença ou acórdão que denegar o mandado de segurança sem decidir o mérito não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Então, você tem direito ao mandado de segurança de novo. Esse é um aspecto que é muito importante. Caso, claro, seja repetição, né? Seja trato sucessivo. Então, você está falando de um tributo que recai todo mês. Você vai estar tratando de uma situação de pensão, né? Que o Estado paga uma viúva. Então, você tem uma coação todo mês. Por que eu estou dizendo isso? Porque como o mandado de segurança, aliás, como todo direito de ação, ele é um direito material, né? Ele tem um prazo decadencial. Okay? E o prazo decadencial do mandado de segurança é 120 dias do ato coator. Então, se é um ato coator solitário, referente, que se esgota, que não se renova todo mês por uma redução do seu salário, do seu vencimento, da sua gratificação, entendeu? Ele não se renova porque não há trato diferenciado, não há um trato sucessivo, não há uma perpetuação do ato coator que faça com que se renove
esse prazo decadencial todos os meses, você tem prazo de 120 dias. Por que 120 dias? Porque ou você tem urgência ou você não tem urgência. Se passa os 120 dias, significa que você não tem urgência, você perde o direito ao mandado de segurança. Mas o que diz o artigo 19? Que você sempre poderá pleitear uma ação pelo rito comum, e aí cai no Código de Processo Civil, né? É importante que vocês entendam também, tá aqui, artigo 21, que é a versão coletiva, que é o que nos interessa aqui nessa aula, desse mandado de segurança, né? É logo nos últimos artigos da lei. A lei tem 29 artigos. Está ali no artigo 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por... Aí entra naquela lógica da ação civil pública, da ação civil pública do direito coletivo, que eu expliquei para vocês o que é o direito individual homogêneo, o que é o direito coletivo, o que é o direito difuso, né? E aí eu expliquei para vocês, o direito difuso que une as pessoas é uma sociedade de fato, né? O interesse coletivo é uma situação jurídica que os une, né? Uma situação de associação e tudo mais. E o interesse individual homogêneo são aqueles acidentalmente coletivos, né? Isto é, que escorrem, digamos assim, para o sistema coletivo, mas que acontecem, mas que decorrem de uma repetição, de uma frequência com que uma determinada situação acontece, que ela se torna tão frequente que intuitivamente ela se torna coletiva. Então, o que acontece? O mandado de segurança segue essa lógica. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por um partido político, direito coletivo, né? Uma entidade associativa, com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes, ou a finalidade partidária, ou a organização sindical, olha só, já saiu do partido político para o sindicato, entidade de classe, até a OAB, não teria problema nenhum, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, mesma restrição da ação civil pública, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinente às suas finalidades, dispensada para tanto autorização especial. Então, o que você tem aí? Você tem nitidamente a definição do inciso 2º lá do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Você tem os interesses coletivos e, eventualmente, ali, quando fala de parte, né, interesses individuais homogêneos aptos a serem protegidos por mandado de segurança. Então, por exemplo, Sindicato dos Professores do Estado de Santa Catarina. Cortaram o auxílio de classe, de regência, entendeu? Mandado de segurança coletivo, entendeu? Mas não precisa de autorização? Não precisa de autorização, faz uma assembleia, mas não precisa de uma autorização pessoal. Todos os filiados se pressupõem protegidos por esse mandado de segurança coletivo. Aqui cabe uma observação sobre eu vou até colocar no fórum de vocês, uma jurisprudência razoavelmente recente do Supremo Tribunal Federal, a meu ver, muito mal interpretada pela doutrina, porque a doutrina disse uma coisa que o Supremo não disse. O que o Supremo disse foi o seguinte, que o mandado de segurança, ou a ação que o sindicato, que a associação, ele só aproveita quem era associado. Entendeu? E o mandato, se não me engano, o relator foi o ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio, a meu ver, corretamente, ele disse o seguinte, ele não aproveita quem não é associado, ou quem é associado posterior. Entendeu? E aí ficou todo mundo dizendo assim, mas meu Deus do céu, isso é uma quebra de isonomia. Não, não é. É que muitas vezes o sindicato entra com ações pelo rito comum, ou o sindicato entra com um mandado de segurança, mas não o discrimina como coletivo. E essas situações, uma vez que não se utiliza da jurisdição constitucional, isto é, lembra que o que liga todas elas é a coletivização do processo, né? É um processo coletivo. Então, não haverá problema nenhum em você atingir a todos se você usar ações coletivas. Mas se você usa ações individuais,
só individualmente você vai poder se beneficiar. Então, somente para ações ditas pelo rito comum, só os associados se beneficiam. Para as ações coletivas, aí até os não associados, mas que estejam na mesma situação, vão se beneficiar. Entendeu? Há um benefício indireto para quem não é associado. Apenas para fazer essa ressalva, eu vou colocar essa jurisprudência apenas para vocês esclarecerem. Ações coletivas serão sempre efeitos coletivos. Ok? Agora, se você se utiliza ações individuais para obter efeitos coletivos, aí realmente você não pode. Então, se você faz grandes litisconsórcios entre pessoas, entendeu? E ganha, só aquelas pessoas se beneficiarão, não as outras. Então é importante que vocês, mais do que nunca, consigam diferenciar o Código de Processo Civil individual do Código de Processo Civil coletivo, né? Sendo duas coisas diferentes. E por último, claro, a eficácia da coisa julgada, tá? Que é o artigo seguinte: no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, ok? Que foi isso que nós conversamos agora. Eu vou colocar essa jurisprudência do Supremo no fórum para vocês darem uma olhada, porque ela andou caindo em alguns concursos públicos. Mas de qualquer forma, vocês têm aí uma situação que lhes permite compreender essa eficácia da coisa julgada, ora coletiva, ora restrita aos associados, ora escorre para todos, ora se limita apenas aos beneficiários, aqueles que contribuem para o sindicato, né? Feitas essas considerações, né, a gente conseguiu fazer, digamos assim, um plano geral. A lei é curta, são 20 e poucos artigos, mas você já tem um plano geral do mandado de segurança. Eu vou mandar 2 textos junto com essa jurisprudência para vocês aprofundarem. Não esqueçam de dar uma lida no livro-texto que eu recomendei no início do semestre, mas com isso vocês conseguem, digamos assim, fechar esse capítulo. Semana que vem a gente vai conversar sobre controle de constitucionalidade e aí fechamos este semestre atípico de ensino à distância. Um abraço a todos.